Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de dar continuidade ao vídeo anterior, no qual eu comecei a falar de 7 tipos de pessoas que são verdadeiros sugadores, que são verdadeiros vampiros de energia para as pessoas altamente sensíveis. Para apresentar estes tipos de vampiros, eu estou me baseando neste livro aqui, que infelizmente não dá para ver, mas que se chama Guia de Sobrevivência para a Pessoa Altamente Empática e Sensível. Eu vou deixar na descrição do vídeo a referência do livro. Neste livro, a doutora Judith Orloff, que costuma trabalhar com paz e com empatas, traz uma relação de 7 tipos de pessoas que atuam como verdadeiros sugadores de energia para os altamente sensíveis. No vídeo anterior, eu apresentei os 3 primeiros tipos, que são o narcisista, a bomba relógio e a vítima. Se você quiser, você pode ir lá e dar uma olhadinha nestes tipos e nas sugestões da doutora Orloff para você se proteger desse tipo de pessoa. Neste vídeo, eu gostaria de começar falando de um tipo de sugador, de um tipo de vampiro que pode ser muito comum na vida de muitos de nós. E talvez até em alguns momentos a gente tenha atuado desta maneira. E este tipo de sugador, de vampiro energético, são os reis e as rainhas do drama. Essas pessoas esgotam os altamente sensíveis por conta exatamente dos dramas que acontecem constantemente na vida delas. Tudo com elas é intenso demais, forte demais, alegre demais ou triste demais. É tudo demais. E estes dramas normalmente implicam para nós num excesso de informação e de estimulação. Ocorre também que muitas vezes os dramas pessoais são usados por essas pessoas como desculpas para o seu comportamento. Elas usam seus problemas como desculpa para deixar de cumprir compromissos, para colocar nas mãos de outra pessoa o trabalho que seria delas, colegas de trabalho, aquele colega de trabalho que sempre está lhe pedindo ajuda porque toda vez aconteceu uma coisa dramática com ele, tá? Então, uma coisa importante para você perceber é que reis e rainhas do drama se alimentam da atenção que recebem. É como se eles estivessem num palco e coubesse a nós desempenhar o papel de plateia. Então, quando você não lhes dá a reação esperada, oh, puxa, a tendência é que eles se afastem e vão procurar no outro lugar o tipo de plateia que eles tanto necessitam. Mas como que você faz para se proteger dos reis e das rainhas do drama? A doutora Orloff apresenta as seguintes sugestões. A primeira sugestão é muito simples. Não lhe pergunte como eles estão. No momento em que você faz esta pergunta, você abre a porta para ouvir mais uma longa e complicada história do último drama que está acontecendo na vida deles. Se você já foi pego ou pega numa conversa desse tipo, respire profundamente e não se deixe arrastar para dentro da história. Não seja uma plateia, porque, de novo, é exatamente isso que alimenta a vida de um rei ou rainha do drama. Marque os limites do comportamento que você considera aceitável ou não. Diga
Por exemplo, que você não vai aceitar que desmarquem compromissos com você de última hora mais uma vez. Ou que você não vai estar disponível para fazer o trabalho dos outros mais uma vez. Ou que você não vai mais emprestar dinheiro e não receber por conta dos dramas que ocorrem tão frequentemente na vida do rei ou da rainha do drama, ok? Bom, o quinto tipo de vampiro energético, o quinto tipo de pessoa que tende a derrubar energeticamente uma pessoa altamente sensível, são os críticos e palpiteiros compulsivos. Você deve conhecer também esse tipo de pessoa. É aquele que vive dando opinião e conselhos que não foram pedidos e que muitas vezes são dados de forma deselegante e até grosseira. É aquela pessoa que diz: olha, o que você precisa fazer é isso. Ou então, se eu fosse você, mas eu já tinha resolvido, né? Então, este é um dos comportamentos do palpiteiro compulsivo. O outro comportamento são as críticas. A pessoa simplesmente não existe uma única vez que ela não encontre e não encontre algo para criticar, que ela deixe de apontar as suas falhas. É porque o seu cabelo não está ruim, você está gordo ou gorda, a sua casa está mal arrumada, o seu trabalho tem um defeito, enfim. A tendência dela é de sempre achar algo de errado em você, ou com a sua vida, ou com uma pessoa próxima de você, ou com a maneira como você está lidando com o problema, não importa. O que importa é que, devido à sua profundidade de processamento e à emocionalidade, as pais tendem a se sentir muito feridas por esse tipo de comentário e podem acabar por se sentirem atacadas, machucadas ou simplesmente exaustas, cansadas demais, principalmente quando elas próprias, as pais, estão lutando com seus problemas de autoestima. Então, quando você se vê diante do ataque de um criticador compulsivo, é bem importante você recordar que uma opinião é apenas isto. É uma opinião, é algo subjetivo. Não tem a verdade, não diz a verdade sobre quem você é, sobre como você conduz sua vida, sobre o seu cabelo, sobre o seu peso, não importa. É apenas a opinião daquela pessoa. Bom, e como você pode agir para se proteger dos criticadores e palpiteiros compulsivos? A primeira sugestão da doutora Orloff é: seja assertivo e não responda aos palpites. Quando você ouvir o sabe o que você devia fazer, você ouve e diz: poxa, é uma ideia, eu vou pensar no assunto. E acabou, encerrou-se a conversa aí. A segunda dica da doutora Orloff é: peça educadamente, e eu diria calmamente, para a pessoa parar com a crítica. E atenção, duas coisas são importantes. Primeiro, faça isso no momento da crítica. E segundo, faça isso de forma tranquila, sem se deixar levar pela emocionalidade e sem vitimismos. Diga algo do tipo: puxa vida, esse seu comentário não foi legal, eu gostaria que você não o repetisse mais. E aí, você delimita até onde a pessoa pode entrar na sua vida, que é a sua vida, que você dirige da forma como você acha que deve ou pode. E a terceira dica da doutora Orloff, que é, neste caso, a mais importante: trabalhe fortemente na sua autoestima. Quanto mais você se aprovar, quanto maior for o seu sentido de valor, menos vulnerável você se sentirá às
críticas do criticador ou da criticadora compulsivos, tá? Bom, o sexto tipo de vampiro energético que pode drenar a nossa energia são as pessoas que falam sem parar. De novo, esse é um tipo bastante comum. Elas simplesmente sugam a nossa força vital, contando histórias e histórias, histórias sobre a sua vida, sem nem parar para respirar e sem muito menos perguntar: oi, como é que você tá? O que está acontecendo na sua vida? Eles não nos dão nem a chance da reciprocidade, tão ocupados. Eles estão contando sempre as histórias das suas vidas. Este tipo de pessoa tende a nos encurralar, inclusive fisicamente. Muitas vezes elas se aproximam a um nível que invadem o nosso espaço pessoal. E quando a gente tenta recuar, elas se aproximam mais. A gente recua um passo, elas se aproximam dois. Tá? Então, é bem importante você aprender que as pais podem cair nesta armadilha, podem ser vítimas deste vampiro, deste energético, deste sugador de energia, exatamente porque a gente tem a tendência a ser bons ouvintes. E com isso a gente pode dar corda a este tipo de pessoa e ouvir, ouvir, ouvir até a mais profunda exaustão. Então, para a gente se proteger desse tipo de pessoa, devemos prestar atenção ao nosso próprio desejo de agradar, que pode nos deixar indefesos diante destes faladores compulsivos. Como é que a gente faz então para se proteger dos faladores? A doutora Orloff sugere, a primeira coisa que é importante é perceber que faladores compulsivos não reconhecem sinais não verbais. Então, não adianta olhar para o lado, cruzar os braços, bater o pé, nada. Você precisa realmente interromper a torrente de informações sobre a vida deles. E isso não é fácil. A segunda sugestão da doutora Orloff é exatamente essa. Fale com muito tato. Se expresse com muito cuidado para evitar que comece uma outra cena que só vai dar ensejo a que ele ou ela fale mais ainda sobre a sua vida, que vai lembrar de um fato que aconteceu no passado, que alguém tratou desse jeito, enfim. Diga algo assim: ai meu Deus, eu acabo de me lembrar que eu estou atrasada para um encontro. Ou então, puxa, fulano vai chegar daqui a pouco. Não importa. Tente cortar de uma forma cortês, mas corte. Porque em alguns casos o falador é capaz de lhe puxar pelo braço e continuar a conversa. Peça o seu espaço. Se você estiver falando com uma pessoa com quem você tem alguma intimidade, você pode ser sincero e dizer: puxa vida, aconteceu tudo isso, né? Bom, vamos falar um pouquinho de mim? Tá? E aí você redireciona a conversa. É claro que isso implica que você tem alguma intimidade com o falador. E você faz um sinal, né, delicado, dizendo que a conversa não pode ser tão unilateral assim. E por fim, o último tipo, que talvez seja um dos mais danosos, né? Eu diria que os 3 tipos que eu considero que podem causar um dano maior às pessoas altamente sensíveis são o narcisista, a vítima e este último tipo, que é o passivo-agressivo. Passivo-agressivos são pessoas que não reconhecem a sua hostilidade, a sua raiva e as expressam com um sorriso, e eu chamo um sorriso e uma alfinetada. Eles têm dificuldade em lidar com a própria raiva, com a própria hostilidade e envolvem isso numa simpatia na qual é possível perceber as intenções ocultas por trás dessa fachada meiga e doce. Eles costumam dizer ou fazer coisas que ferem como se não estivesse acontecendo nada, mas na verdade estão agindo de forma extremamente calculada. É o caso daquela pessoa que esquece
o aniversário do cônjuge, mesmo sabendo que é algo importante para ele ou para ela. Ou o caso daquela amiga que sempre vai lhe visitar levando um bolinho quando ela sabe que você está de dieta. Ou é ainda o caso daquela mãe, principalmente daquela mãe, ou às vezes daquele pai, que olha para você e diz: puxa, você tá tão cansada, né? Que sempre tem um pequeno, mas um pequeno comentário doloroso para fazer. E quando você reage, elas gostam de devolver a culpa para você. Mas eu não disse nada. Você é muito sensível. Ou então, poxa, você não sabe nem aguentar uma brincadeira. Você não pode fazer uma brincadeira que você fica desse jeito. Que coisa. Então, quando você pergunta se eles estão zangados, se houve alguma coisa, se você fez alguma coisa, a resposta é sempre não. Por quê? Mas você sabe que por trás está aquela raiva latente, aquela raiva fria. A grande dificuldade está exatamente nisso. É difícil você ter uma conversa verdadeira com o passivo-agressivo, porque eles têm dificuldade em assumir os próprios sentimentos. Bom, mas como que é possível lidar com pessoas que são passivo-agressivas? Mais uma vez aqui as sugestões da doutora Orloff. A primeira delas é: confie na sua intuição. Se você convive com uma pessoa e sente que ela está zangada, magoada ou com raiva, acredite na sua intuição. Mesmo que a pessoa aparentemente diga: não, está tudo bem. Identifique qual é o padrão e fale com eles para superar o problema. Você pode chegar para sua amiga que traz o bolo e dizer: mas toda vez que eu estou de dieta, você chega com um bolinho. Já notou isso? Vamos mudar para umas frutas? Ou pode chegar para aquela pessoa que sempre diz que você está com a cara cansada e dizer: você acha? Mas será que todas as vezes que você me vê eu estou sempre cansada? Que coisa, não? Tente chamar a atenção do passivo-agressivo, mostrando a ele que pelo menos este truque já foi descoberto, já foi identificado. Concentre-se no problema em si. Quando você sentir que a outra pessoa está magoada, está zangada, concentre-se no problema e busquem juntos formas de resolver. Não aponte diretamente para o seu comportamento, porque vai deixá-la mais zangada. Se houver uma abertura, é claro, pergunte o que você fez de errado. Poxa, eu senti que você mudou. Aconteceu alguma coisa? E espere para ver se vai haver ou não a correspondência à abertura que você deu. Bom, estes são os 4 últimos tipos de vampiros energéticos que a doutora Orloff identificou ao longo do seu trabalho. Como eu te disse, no vídeo anterior eu falei dos 3 primeiros tipos. Mas agora eu quero falar de uma coisa que eu considero muito importante. Em determinados momentos da nossa vida, tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa altamente sensível pode atuar da maneira que a gente identificou aqui. E pais são particularmente vulneráveis a alguns desses comportamentos, como o vitimismo, como a agressão passiva, como a tendência ao drama, quando a nossa autossensibilidade não é reconhecida e nem equilibrada. Existem alguns aspectos do traço que precisam ser trabalhados para que a gente possa viver feliz, para que a gente saia da montanha-russa emocional. E por isso, eu queria te fazer um convite. Eu estou lançando este mês mais uma turma do meu treinamento Sensibilidade Equilibrada. É um programa onde a gente discute sobre a autossensibilidade e apresenta ferramentas para lidar com algumas das dificuldades. Desde os problemas físicos, da dificuldade para dormir, da facilidade para estresse, etc. Até algumas questões como a autocrítica intensa,
como a emocionalidade profunda e outros que podem nos levar a cair em alguns desses comportamentos. Eu vou deixar aqui abaixo o link com a descrição do programa e com o formulário para a pré-inscrição. Dê uma olhada lá e quem sabe pode ser uma boa oportunidade para você aprender a gerir a sua autossensibilidade e assim evitar cair em alguns dos comportamentos que a gente falou aqui, ok? Bom, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também, eu espero que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações. Mais ainda, se você conhecer alguma pessoa altamente sensível que ou está caindo num comportamento tipo sugador de energia alheia, ou está sendo vítima de alguém que atua desta maneira, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!